Rodolfo, você fala um pouquinho aí dos clubes que têm o direito de transmissão aí, não só do Campeonato Paulista, mas também do outros campeonatos que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem Brasileirão, Sul-Americana, a gente tem Libertadores. E essa é uma parada que eu queria entender com você, assim, você como jornalista. Hoje a gente tem uma mistura muito grande de veículos que fazem a cobertura jornalística, né? Que fazem a Sim. apuração de fatos, que servem aí como o famoso quarto poder, né? E também são veículos de entretenimento, eles fazem a transmissão. Como é que a gente consegue ter que esses veículos façam uma apuração jornalística de verdade, de cobertura, de cobrança, do que está rolando nos bastidores, do que está rolando por trás dos corredores do futebol, sendo que ao mesmo passo eles ainda têm, de certa forma, o rabo preso com a transmissão do campeonato, com transmissão de jogos da CBF, com transmissão de jogos das federações paulista, carioca, etc. Cara, essa é uma discussão difícil, complexa, que está muito envolvida com relação à grande mídia. A gente teve um episódio recente agora que foi o programa feito pela ESPN da repercussão sobre a matéria da revista Piauí, que os jornalistas foram punidos pela ESPN. E, e assim, ali mostra muito como que a linha é muito tênue, assim. Precisa justamente a Piauí, que não é um veículo esportivo, Sim, que não tem transmissão de jogos, né? exatamente. Fazer a matéria que fez, que inclusive é uma das responsáveis pela Pela queda queda do do Edinaldo. Edinaldo, sem dúvida. Agora, o programa do Linha de Passe aquele dia, que deu o chabu que deu, mostra muito como que funciona esse tipo de coisa. Não é um aspecto só da ESPN. A Globo, bom, convido todo mundo a assistir o podcast no meu querido amigo Bop, o Bopismo do Lúcio de Castro, contando como ele foi demitido da Globo, por exemplo, dos canais Sport TV, por matérias que feriam os interesses da CBF, né? E a CBF, a Globo sempre foi parceira da CBF de longa data. Ele fala sobre isso abertamente, tem um corte lá bastante interessante ele falando sobre isso. Cara, a TV, a grande mídia, ela é parceira do campeonato. Ela é parceira de mídia, cara. Você é sócia da competição. Então, é a mesma coisa, cara, que, assim, rolar um escândalo numa patrocinadora nossa, assim. E ser da nossa responsabilidade falar, a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente perde o patrocinador, ou a gente resolve não falar. Aí é uma escolha editorial de cada um. Só que isso acontece em menor escala com a gente. Isso, quando o futebol ele é o produto de análise de um canal, de um veículo, e hoje os canais de esporte são 99% do conteúdo voltado para o futebol, que é o que dá audiência nesse país, a linha de fato realmente torna-se muito tênue e tem vários jornalistas que preferem não citar certos aspectos. O Thiago Leifert ele é muito criticado, embora eu seja. O Thiago Leifert, eu sou fã dele enquanto comunicador, mas ele é um cara criticado por grandes jornalistas históricos, segundo alguns, o Juca fala muito sobre a Leifertização, que ele chama do jornalismo esportivo, que é, segundo o Juca, basicamente você tornar a coisa mais no lugar do entretenimento, mas não só o entretenimento pelo entretenimento, mas para deixar de citar questões importantes. E quando você olha para o grande Globo Esporte, o Thiago Leifert, que revolucionou a comunicação e trouxe o entretenimento, de fato não era um programa que tocava em feridas, essas coisas todas que a gente está discutindo aqui sobre o CBF, você não via no programa. Jamais. Isso é como se não existisse. Então você troca o entretenimento para não ter que citar certas paradas. Você coloca uma linha editorial no programa leve, que tudo aqui é brincadeira, para não ter que falar de certos assuntos graves. E aí, assim, isso não é jornalismo. Isso tem outro nome. E tá tudo bem. Tá tudo bem as coisas serem assim, mas as coisas tem que ter. A gente tem que dar um nome aos bois. Aquilo não era jornalismo, aquilo era outra. Tanto que o Thiago Leifert depois, não é à toa, ele vai pra área de entretenimento da Globo. Ele era um showman, ele era um entertainer, né? Então é mais ou menos assim que funciona. A TV como parceira. E assim, cara, o jornalista que tenta fugir um pouco dessa linha editorial, se ele vai muito a fundo, ele acaba se fudendo. O Lúcio de Castro é um dos maiores jornalistas da história desse país. O cara que fez o dossiê do vôlei, cara, que saiu uma matéria no Jornal Nacional mostrando toda a corrupção que existia na Confederação Brasileira de Vôlei, uma das matérias mais históricas do país. Um cara que autor de documentários premiados
sobre, sobre como, por exemplo, a ditadura, tanto brasileira como da América do Sul, se utilizou do futebol como pão e circo para calar a população. Um cara desse tá no Spotlight, que pouca gente conhece, que é um veículo absolutamente independente, porque ele não tem espaço na grande mídia para fazer jornalismo investigativo, porque ele não serve aos interesses das parceiras desses grandes campeonatos. É muito difícil, cara. O All Prime, ele tá fazendo uma série de podcasts sobre o Neymar, né? Sim. Recentemente, né? Inclusive já vamos entrar nesse assunto daí. E eles falam em determinado momento que a Globo tinha um acordo com o Neymar pai, né? Supostamente, de publicações sobre o Neymar, né? Onde algumas publicações que seriam feitas sobre o Neymar passavam até mesmo pelo próprio pai dele para provar, ó, isso aqui vai ser publicado, isso aqui não vai ser E a publicado. Globo respondeu e negou. E né? negou. Mas segundo a apuração do UOL, essa é a versão. Porque isso também bate também nessa questão de quem é blindado pela própria imprensa, de quem é o interesse da CBF. Inclusive, é importante de citar isso, que é o seguinte, o podcast conta um episódio muito claro, evidente e interessante sobre isso, que é um descumprimento de um certo acordo que existia, porque quando depois do Neymar perder a Copa de 2018, a Globo consegue uma entrevista coletiva com o Neymar, e o Neymar, segundo a apuração do UOL, o Neymar pai combina que alguns assuntos não deveriam ser falados, e aí o Neymar vai dar entrevista pro Tadeu Schmidt, pra Renata Ciribelli, alguma coisa assim, se eu não estou enganado os nomes, tá lá você pode conferir no 6º episódio, se eu não me engano, do podcast do Neymar, e a Globo descumpre. Fala, cara, não, a gente acaba tocando nesses assuntos, o Neymar fica super desconfortável, e o Neymar pai, depois, eles citam ali trocas de e-mails, fica muito, muito, muito consternado com isso. Até que a relação se desgasta a um ponto de não existir mais comercialmente. Existia uma relação, segundo o UOL, que era o seguinte, o Neymar faz parte do nosso conteúdo, então a gente vai ter uma certa preferência. O quanto as partes recebiam, como era esse acordo em termos monetários, a gente não sabe. Mas que existia um acordo, existia. É que é difícil também, né? Porque você imagina também a gente que é jornalista, a gente sabe como é que é o top-down que rola dentro de um veículo, né? Então, pra quem não faz ideia, às vezes, em grandes canais de comunicação, normalmente o jornalismo, ele tende a ser, né, até mesmo um departamento à parte, né? Sem dúvida. Que ele tenta ser blindado, né? Justamente pra não entrar nesse tipo de pauta, né? Sim. Tipo, tenta até afastar o próprio comercial do jornalismo, porque a gente sabe que se uma coisa entra em contato com a outra, é contaminada, né? Mas é difícil, né? É difícil, porque como é que você mantém, então, o jornalismo se não for pela via comercial? Como é que você mantém? Hoje em dia, nenhum canal sobrevive de programa de debate, cara. Os programas de debate, o que preenche grade hoje são os direitos de transmissão. Só você olhar os índices de audiência. Hoje a ESPN existe porque tem uma série de campeonatos de vários esportes. O Sport TV é a mesma coisa. A gente assiste, gosta dos programas esportivos ali entre uma programação e outra, mas não são esses programas que geram receita para o canal. Não são esses programas. Foi-se o tempo que a gente se reunia segunda-feira à noite para assistir, para ver o que a turma lá do Linha de Passe clássica, PVC, Juca, Zé Trajano, Mauro César e Paulo Andrade iam falar. Hoje em dia não existe mais isso, a gente parar para falar, não, precisamos parar para ver um programa porque a gente precisa entender o que esses caras estão falando, porque a opinião desses caras é absolutamente relevante. Muito pelo contrário. Hoje as pessoas vão na internet, porque elas têm essa ideia de que na internet, em tese, se tem muito menos rabo preso e também se fornece um tipo de opinião mais segmentada, que é uma tendência também. Cansei de ver grandes linhas de passe na época áurea, que eu me lembro até hoje de um programa que, se eu não me engano, o Atlético Paranaense tinha sido campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional. Era algo assim. Pô, ganhou a Copa do Brasil em cima do Internacional. Os caras falaram 15 minutos do título do Atlético Paranaense e falaram um programa inteiro da eliminação do Corinthians nas Copas Sul-Americanas. É foda. E aí, assim, o que é isso se não você servir os interesses comerciais? O que é isso se não você não servir você moldar uma pauta jornalística? O que é mais importante? A eliminação do Corinthians na Sul-Americana ou o título do Atlético Paranaense, ainda que o Atlético seja um clube médio e de pouca torcida? O que é jornalisticamente mais relevante? Então a TV tá fazendo isso, não é só deixando de falar sobre assuntos que ferem os interesses da empresa,
mas é ao dizer, ó, estamos falando de Corinthians, continua aí, continua, vamos só falar de foda-se o Santos, foda-se o resto, porque tá bombando na audiência. Isso já é o jornalismo servindo à audiência há muito tempo. E eu, como santista, sei bem como isso funciona. Quantos e quantos programas... Vamos falar do Santos? Ah, acabou o programa, amanhã a gente fala. Quantas vezes eu vi essa merda na televisão? Rodolfo, Quantas vezes?